Sejam bem-vindos a mais um Book Free Brain, esse de número 2.3, finalização aí do livro O Violino, né, contemplando da página 211 à página 286. Hoje a gente vai trazer aí as nossas últimas impressões sobre esse livro, o livro da Anne Rice. E é isso, me chamo Rafael, já estou aí com o Bruno. O Brunão vai trazer resuminho do que a gente viu nessas 286 páginas aí. Fala aí, Brunão. Resuminho, como sempre, né? A gente vai acompanhar a Triana Becker e o Stefan. Triana que é atormentada por muitas perdas na vida, e o Stefan que já perdeu a vida e que tenta atormentar a Triana, né? Então a gente vai ver como se desenrola a relação entre esses dois personagens. Tá, beleza. Tivemos aí poucos fatos, né, novos nessas últimas páginas. Eu sempre pergunto aí de início qual foi a nossa experiência, né, com essas últimas páginas. E a minha, bom, não foi um final, oh meu Deus, que finalzão, né? Pareceu uma coisa assim meio... Não sei se cabia outro final, talvez coubesse. Mas aquele final, aquele decorrer final, né? Os últimos eventos ali, eu acho que deixou a desejar, assim. Faltou um pouco mais de emoção, talvez, não sei, um pouco mais de carne nessa história. Mas, como experiência geral, agora falando do livro por completo, eu gostei. Não é nenhum nota 10, assim, eu daria uma nota 7, 7,5, talvez. Mas foi uma experiência interessante, né? Meu primeiro livro da Anne Rice. Sei que virão outros por aí. E comigo foi isso. E com você, Bruno? Eu achei que esse final foi bem clichêzinho e bem corrido também, né? E assim, pelo tudo que eu já tenho lido aí sobre Diane Rice, né? Eu achei bem muito felizinho, assim, eu não esperava esse final, ouvi algumas coisas que aconteceram, eu achei coisas bem superficiais, né? Mas Hum. é igual você falou, no geral, o livro é bom, sim, só que eu acho que até dois terços ele preparou a gente para uma coisa que ele não entregou no final. Aí deixou a desejar um pouco, né? Por causa disso. Sim, essa sensação mesmo, né? A gente fica ali vendo o desenrolar, o desfecho, né? Da história da Triana com o Stefan. E é simplesmente devolve o violino, o cara some e acabou, né? Então, Uhum. outro desfecho, eu acho que tem três desfechos aí, que se a gente for pensar, que é do Stefan com a Triana com a Lily, que a gente não sabe se está reencarnada, se não estava, se ela ia encontrar ela no Rio de Janeiro, se não ia, e a Faye aparecer, né? Então, fechou todos esses ciclos, fechou a história com o Stefan de uma forma muito simples, fraca até, né? Trouxe uma emoção para nós ali quando vai para a história dele, né? E todo esse mistério que envolve o violino, que envolve o fato dele ser um fantasma, e o finalzinho ali desse enredo não foi muito legal, não. A história também dela com a própria filha, que também já morreu, não tem nada assim diferente. Ela tem aquelas visões, né? E, e é isso, acabou. E aí da Faye, ela reaparece. É compreensível as pessoas não quererem tocar no assunto, só estarem ali, não vamos mexer, o time que tá ganhando a gente não mexe, né? Ela voltou, tá É. bom, não vamos comentar nada, não vamos dizer nada, que é isso aí, tá ótimo. E eu achei assim, tá, foi coerente assim esse desfecho, não sei se, claro que sempre dá para colocar alguma coisa a mais, claro,
Mas também não foi assim, nossa, como eu desgostei dessa parte, sabe? E você, Brunão, dessas três Achei etapas assim, aí? o que que acontece? Eu acho que a Triana com o Stefan, tá aquela relação de ódio ao amor, né? E ele fazendo de tudo para recuperar o Berlim, e Uhum. ela não quer dar, lá, 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 lá. E aí, assim, do nada, ela começa a tocar, e do nada ela vira uma popstar. Pá, aí É. faz sucesso, e é aquela coisa assim, meio sem noção. Ela não sabe que tá tocando, mas mesmo assim Ela todo tá meio mundo ganha. possuída, né? É, e aí assim, aí todo mundo, nossa, ela não sabe o que que tá tocando, mas todo mundo ama. E Uhum. aí começa a fazer show, né, em tudo quanto é canto. E aí ela começa a ficar muito mais rica do que ela já é. Uhum. E aí, por causa disso, parece que todos os problemas que ela tinha com as irmãs, principalmente com a Catrinca, Aham. tipo, some. Não É, é? pô. O- Aí, por isso que eu tô falando, assim, que ficou bem superficial. Ah, agora eu sou famosa, sou milionária, mais milionária ainda. Então a gente não tem problema nenhum. Vamos viajar, vamos comprar tudo e tá tudo bem. Parece que Né? Achei. trouxe. Terminei. Sim, dinheiro que. Pô, por isso que eu tô falando. Né? Durante 2 terços do livro, você vê que todo mundo tem uma coisa assim, um contra o outro, um trauma, não sei o quê, um ressentimento. E aí, só porque a Triana fica famosa e rica, nada mais aquilo existe. É engraçado isso, né? O dinheiro, ele não traz felicidade, ele compra quem traz, né? Tem essa frase assim. Então, não sei, é muito estranho, né? Todo mundo ali tinha alguma treta um com o outro, de certa forma, mais com a Triana, né? Que é a personagem principal. E o que a gente vê é que, sim, de repente ela fica famosa, ela já tinha muito dinheiro e nem por isso antes as coisas estavam resolvidas entre eles. Mas ela começa a ficar muito famosa e todo mundo se junta e todo mundo viaja junto e parece que tá tudo ok, sabe? Tudo que tinha entre eles que os incomodavam sumiu completamente, né? Pois é. Ah, então, vamos ficar viajando, vamos lá pro Rio de Janeiro, nossa, como é lindo o Rio de Janeiro, e tiriri. Aí eu fiquei, pô, você fica, né, 200 páginas lendo só problema, só trauma. Não que não possa se resolver, mas eu acho que do jeito que se resolver, você falou até que achou coerente, eu não achei nada coerente, né? Porque eu estava esperando, sim, não estava esperando um final tão feliz quanto foi, não estava esperando que continuasse os problemas tenha fim, mas eu não esperava algo tão doce assim. Acho Entendi. que o coerente para mim seria resolver, mas de uma maneira mais real. Acho que ficou muito fantasioso. Sim, não do lado da fantasia por ter um fantasma e tudo mais. Mas virou um conto de fadas no final, né? Uhum, Achei aqui um grande tesouro e não tem mais problema nenhum. entendi. E é isso. E Tá. também achei você Ah, vê que o Stefan foi lá, fez ela ir pro Rio, praticamente, e ficou lá. Ai, eu tô preparando, tô guardando o melhor de mim, final, de piriri, botou uma banca, que ia né? atormentar ela, não sei o E que, né? atormentar, vou fazer, você devolver meu violino e tal. E aí joga aquelas visões nela, né? Dela vendo a Lily, o pai, o Carl, e aquilo na verdade ajudou ela a superar, né? Uhum, Que ela mesma fala, né? Que ela superou o pai, a mãe e a Lily, com exceção da Faye e do próprio Stefan, que apesar de tudo ela ainda fala, né? Que o que é esse amor louco que eu sinto por ele, e aí, beleza.
vai pro outro show, não aparece mais nada. E aí depois ele manda uma cartinha, me encontra em tal lugar, né? Aí você vê que é um Stefan completamente diferente, Sim. que ele sente até receio de ir embora, né? E deixar ela sem o violino. Aí, Uhum. pô, você passou o livro inteiro enchendo o saco por causa desse violino, Agora e leva agora essa merda, né? você tá com receio de levar o violino? Sim, eu até entendo, né? Porque por mais que ele estivesse apegado ao violino, ele sentia alguma coisa pela Triana, Sim, tinha uma e no conexão, né? fim, e no fim ele sentiu um receio, né? Porque esse finalzinho, o conto de fadas que estava acontecendo, foi por causa do violino, Sim. né? Mas ela se muito zoada, né? Então, o que eu tirei, assim, sendo bem crítico, racional, é que tudo que o Stefan fez ela passar acabou que ajudou ela a superar, né? Uhum. Principalmente o fato dela ter sido capaz de tocar o violino. E aí eu acho que depois que ela consegue, com sucesso, superar o que o Stefan tentou fazer com ela, eu acho que ele também, de alguma forma, superou o que ele está tentando fazer com ela, É. né? Parece que Tanto que naquela eles hora ali ele reflete alguma coisa, né? sim, eu acho que foi um momento de superação para os dois ao mesmo tempo, né? Uhum. Então ela até pergunta, por que você não foi? Você não viu a luz? Aí ele fala, sempre vi, eu vi a luz, mas parece que ele não tinha motivo. Né? Você Sim. vê que ele tinha um receio de seguir em frente. Uhum. Mas ali, em determinado momento, ele vem na Triana ali e aí veio aquela coragem, né, para ele seguir em frente. Só que só o que estava impedindo ele é a própria Triana, Uhum. né? E você vê que de certa forma a Triana ficou tão apegada ao violino como Stefan, né? E aquilo era o símbolo da superação dos dois, né? E aí a Triana também entendeu que o Stefan precisava do violino para ir embora e acabou entregando. E é isso. É, assim, o violino ele tem um papel central nessa história, né? Tanto o Stefan ele morreu pelo violino, né? E ele tem uma ligação muito forte desde a morte, na verdade até antes da morte, a falta desse violino causava uma grande dor para ele. E ele vai lá, recupera e morre junto com o violino, né? E fica com o violino ali durante muitos anos, se for pensar. E aí só nesse momento que a Triana pega é que ele se separa. Eu acho que se a gente for pensar assim, o cara tinha uma vida tão centrada naquele objeto, né, no que aquele objeto representava para ele. Será que não foi a falta que faz ele repensar um pouco as coisas e a falta disso que se a gente for olhar para o mundo real, um violino não é nada, né? Na vida de alguém, assim. Pode ser um instrumento que traz dinheiro, que traz prosperidade, que traz uma certa qualidade de vida, mas no final das contas, diante da morte, não é nada. Então, assim, será que ele não foi o momento que ele pôde pensar? E aí, quando ele retoma, quando o violino volta para ele, simplesmente ele tá mais pronto assim para ter algo assim nas mãos, sabe? E aí mais equilibrado, digamos assim. E não é diferente também com a Triana, porque ela tinha uma obsessão pelo violino também. Você vê, ela no nesse período aí, nessas 80 páginas mais ou menos, passam-se alguns anos, né? Não se fala quantos, mas a aparência que dá é essa, assim, de que passou um tempo significativo a ponto dela ficar famosa e tal. Então, assim, ela ficou um tempo ali com esse objeto na posse dela e era uma obsessão, assim, não deixava de jeito nenhum o objeto longe dela, de forma nenhuma. E ali no final ela entrega voluntariamente, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo, assim, naquele último momento, no último concerto dela, que o Stefan vem, traz as imagens, né, da família dela e ela consegue
apesar daquilo, continuar tocando e não se abalar com o que ele está fazendo, eu acho que naquele momento ali ela também rompe com a centralidade desse violino na vida dela, sabe? E tanto é que os dois ficam ali meio benevolentes, né? Ele fica preocupado assim, pô, mas e aí, como é que vai ser sua vida? Será que você vai conseguir continuar tocando e tal? E ela fica ali meio assim também, mas acaba aceitando entregar para ele. Então, eu acho que é bem isso, assim, o papel do violino nessa história inteira. E aí o que é interessante é que ela deu de bom grado, e aí a Fei retorna, e quando ela vai tentar tocar um novo violino, ela consegue, né? Então aí a gente fica pensando, antes o violino a tinha possuído, e o dom dela vinha através desse violino, do fantasma, ou ela sempre teve isso aí, mas nunca conseguiu enxergar, né? Se a gente for pensar, às vezes, as pessoas têm medo de arriscar, de ver no que vai dar, e aí por conta disso deixam de fazer, deixam de experienciar. Será que a Triana não agia assim? Tinha medo eu nunca vou ser capaz de tocar o violino e tal, não sei o que. E aí vem um violino, ela se sente possuída porque ela nem sabe de onde que a música vem, como que vai, e não consegue nunca reproduzir a mesma melodia. E aí após isso o violino vai embora, ela pega e destrói no outro violino, né? Então acho que demonstra isso, assim, pelo menos para mim, pensando agora, eu nem estava pensando isso antes, que demonstra que ela não necessariamente precisava daquilo como se fosse uma muleta, sabe? Para continuar, para fazer as coisas, para, enfim, até alcançar o sonho dela, que era algo que ela, nem sei se é um sonho, se é relatado como sonho, mas algo que ela queria muito, que era saber tocar, né? E ela consegue ali no final. Eu vejo assim, o violino ele foi, né, um pretexto para causar conflitos internos dentro da Triana e dentro do Stefan, né? Então você vê que qual era a missão dele? Era ficar enlouquecendo as pessoas. Você vê que ele não era um cara bonzinho nem nada assim. Só que ele se deparou com uma pessoa no qual ele não conseguiu atingir esse objetivo, né, que era enlouquecer a Triana, tocando para ela. É lógico que o apego pela morte e pela música podem ter sido motivos também que levaram o Stefan a se atrair ainda mais pela Triana. Né? Mas você vê que a partir do momento que ele não consegue enlouquecer a Triana, né, por mais que ela já estivesse meio louca, né, que você vê essa parte das visões, das reflexões, era uma pessoa que estava muito perto de perder a sanidade. E aí, da mesma forma, era para o Stefan causava esses conflitos na Triana, de modo que fazia ela encarar tudo que ela tentava esconder dentro dela e que, de certa forma, ali acalmava, que eu não superei, né, as perdas da minha vida, eu me culpo por elas, e isso aqui, por mais que me machuque, ao mesmo tempo é o meu consolo, né? E aí fica ela falando, você não vai conseguir me enlouquecer, e ele, eu vou te enlouquecer, me dá um violino. Então ali no concerto que ela enfrenta os piores medos, né? Que é enfrentar de cara os pais e a filha, e ela acaba superando, você vê que o violino se transforma num mero objeto. Sim. Né? Porque ela tinha um dom. Se ela conseguiu tocar sem tal violino, é porque ela tinha um dom. Só que aquilo ali estava escondido dentro dela. Né? Por causa dessa amargura que ela vinha vivendo. E eu acho que é a mesma coisa para o Stefan. Do mesmo jeito que ele viu ela superando tudo, então acho que ele chegou a refletir, tá, então eu não tenho por que fazer isso tudo também.
Então eu posso seguir em frente. Tanto que a única objeção e o único receio é porque nenhum nem o outro sabia se a Triana conseguiria tocar sem o violino especificamente, né? Mas você vê que se tornou um mero objeto. Tanto que os dois não faziam questão mais de ficar. Né? Tanto que ela deu voluntariamente e ele estava disposto a deixar com ela voluntariamente. Verdade. Né? E interessante, assim, a nossa impressão dela desde o início é uma pessoa que está assim, entorpecida, né? Parece que tem uma nuvem assim ao redor dela e separa ela das coisas, das situações, das pessoas. E aí, a partir daquele momento ali que ela encara, né? Ela foi obrigada a encarar, porque você vê, ela estava numa situação que ou ela encarava ou ia dar tudo errado lá no concerto, né? Então ela foi obrigada a encarar, encarou, e aí nesse momento parece assim que essa nuvem que está ao redor dela some, né? E parece que quase num passo de mágica, assim, né? De repente gira a chave e a Triana é outra Triana, agora uma Triana que já estava, ela vem nesse processo, se você for pensar, né? Já estava vivendo ali bons momentos com os familiares. É claro que no livro relata só os momentos ali mais tranquilos, um ou outro não tão tranquilo assim, mas muito mais tranquilo do que era antes, né? Mas ela já vinha passando por isso, passando por um processo de modificação ali, e culmina, eu acho, nesse enfrentamento, né? Você vê que apesar da possibilidade do Stefan pegar o violino e tal, ela decide ir para o Rio de Janeiro, né, a convite dele, sem saber o que vai acontecer lá. Mas ela vai. Então já é um sinal assim de que ela está encarando as coisas que ela teme, né? Nesse caso, a perda do violino, essa questão da filha, porque aquela amiga, a Sandra, tinha falado que a filha tinha reencarnado no Rio de Janeiro, no Brasil, e aí ela vai para lá, mesmo assim, né? O pessoal comenta, um fala uma coisa ou outra, mas ela meio que, não, deixa isso quieto e vamos seguir em frente, né? Então, assim, acho que fecha a história nesse sentido, né? Uma Triana entorpecida, um Stefan perturbado, os dois se encontram, um fica provocando o outro, ele muito mais no início e ela depois que pega o violino, né? Um fica ali mexendo um com o outro, até que culmina nesse ponto que ela vai para o Rio de Janeiro, enfrentando os seus medos. O Stefan vai com um plano, provoca ela ali, só que isso faz com que ela supere mais ainda os medos, na verdade até feche esse ciclo. O Stefan, talvez sem pensar muito, acaba acontecendo isso com ele também, e é isso aí, final da história. Esse é um detalhe que eu notei, e desde o começo do livro, que é algo que o Stefan na cara da Adriana, é a questão do controle. Né? Só que até antes dela pegar o violino e virar popstar, ela queria controlar as coisas através do caos e da dor. Né? Que ela tinha noção do que estava acontecendo, do primeiro marido com a melhor amiga, mas dava aquela impressão de controle, só que um controle através da dor. Sim. Né? Mas a partir do momento que ela pega o violino e o jogo vira, ela começa a ter controle das coisas, isso é um controle positivo. Né? Agora eu consigo tocar, eu consigo dar conta de superar, né? Eu consigo encarar meus meios. Essa coisa de controle continuou presente, mas dessa vez também de uma forma positiva. Né? Achei isso interessante também. Bom, acho que é isso, Bruno. Não tenho mais nada a acrescentar, não. É só mais uma coisa assim que eu lembrei, é que essa nossa impressão, né, de que a Triana tem essa coisa com a morte, ela admite em algum momento no livro, não sei se você lembra desse trecho, né? Ela conversa com Stefan, fala que o que eles têm são características que eles têm em comum,
que é o amor pela música e pela morte. Pois Né? é. Que ela até pergunta, tirando isso, o que está te prendendo a mim? Por que você está aqui ainda? Uhum. Pois é, então assim, foi interessante assim, algumas coisas que a gente foi analisando ali, percebendo e isso foi aparecendo no livro, né? Posteriormente nas últimas páginas. Bom, as minhas considerações finais é que, como eu disse no início, né, foi uma experiência boa, não foi ruim, foi uma história até interessante. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Esse finalzinho aí podia, sei lá, não sei. Eu não tenho essa criatividade para botar um final aí, mas, pô, Annie Rice, podia ter dado uma melhorada, né? Mas não tem problema. Essa foi a minha impressão assim, do livro. Foi um livro interessante e mais um aí para nossa lista. Uma coisa que eu tava pensando, Bruno, é que no final desse ano a gente já vai ter lido vários livros até lá, né? Bem mais de 10, eu acredito. E a gente podia fazer aí no finalzinho do ano uma retrospectiva, trazendo aí os nossos livros preferidos, né? Os nossos tops, não só dos livros, como dos filmes também, a gente pode fazer isso. Um programinha com essa pegada assim de retrospectiva, acho que ia ser da hora. Dos melhores e dos piores. A gente faz aí um top 5, top 3, não sei. Pode ser, com certeza. Mas diz aí, Brunão, suas legal. considerações finais do violino. As minhas considerações finais é que eu gostei bastante até a Triana virar uma popstar, né? Achei que a Annie Rice deu uma corrida também para finalizar. Na minha opinião, seria um pouco melhor se esse final fosse um pouco mais trágico, né? Que seria um tanto quanto coerente, né? Com tudo que ela veio trazendo. Eu acho que essa resolução que ela fez não ficou... não tem muito a ver com o que ela fez a gente esperar. Né? Porque, assim, eu não senti que eu criei a expectativa dentro de mim. Foi o livro que criou. Entendi. Então, eu acho que tinha que ser coerente a isso. Não que eu queria que a Triana terminasse sofrendo, nem o Stefan. Mas eu acho que ela deixou muito superficial. Porque ela dá muita profundidade nesse momento, né? Então, faltou algo. Mas fora isso, no geral, dou nota 7,5 também. Ah, Brunão, meu fã, 7,5 também. Então é isso. Semana que vem a gente já inicia aí o Waterloo. Eu falei isso do violino. Brunão, não sei como é que vai ser. Será que a gente vai conseguir pensar alguma coisa? Estou pensando a mesma coisa desse livro, Bruno. Não sei. É um livro ali que vai falar dessa guerra, né? Dessa batalha e tal. Então, tem não sei se tem ficção, acho que não tem. É um livro assim que é do Bernard Cornwell, que escreve muito bem. Não sei se você já leu algum livro dele, Ainda não. Mas não é um livro ficcional. É um livro que vai pegar ali mais os fatos mesmo. Tem umas narrativas assim, meio pegada de livro, pelo que eu já andei lendo ali, mas que vai se ater mais aos fatos históricos. Bom, eu acho que vai ser interessante. Não sei se a gente vai conseguir tirar alguma coisa disso. Acho que sim. A gente sempre experimenta sair alguma coisa. Até porque essas histórias, essas batalhas anteriores, né? Eu geralmente fico curioso para saber como que se deu. Sim. É interessante que o primeiro livro é fatos reais, vamos para ficção, e agora para real de novo, né? Nem foi combinado, né? Mas E é nem isso foi aí. combinado. Eu só acho assim que eu não vou ficar pegando os livros do Bernard Cornwell que tá aqui, senão vai ser sempre a mesma temática, né? Então, pensar e dar uma variada, assim, mesmo que não tenha esses livros aqui comigo. Não sei como é que tá a sua estante aí de livros, se dá para variar ou só tem livro de vampiro. Não, tem de tudo um pouco. Tem Brumas de Avalon, tem The Witcher, tem Drácula, tem Assassin's Creed.
Sim, mas Tem aí do que um. tu não leu, né? Você não vai ler um negócio que você já leu, né? Não, é do que eu não li. O que eu não li aqui são os Bernard Cornwell, né? Só que Ah, tem a ver com Rei Arthur, essa tem o série aí eu já li, é Drácula. muito boa, pô. Pô, É, eu é. gostei. Tem um livro aqui que é sobre serial killer feminino Hum, durante a história também. Pode ser interessante. pode ser, pode ser. Vai pensando aí, Brunão, no próximo livro já pra gente botar aqui no canal, pra galera se preparar, caso queira comprar e acompanhar, né? Pra ter tempo de Tem fazer isso. como o próximo livro é baseado em fatos reais, né? Uhum. Tem uma trilogia assim aqui do Alan Poe também, né? Que Hum, é ficção. Então, certo. Véi, tudo é possível. tá a sua escolha aí. Pensa o que você quiser, aponta o dedo de olho fechado e depois só manda. Bora. Um Beleza? rumo conhecido. Então, é isso. Nossa descoberta aqui. Primeiro livro aqui da Anne Rice, não vai ser o último, com certeza. E na semana que vem a gente volta com o Book of Brain, aí o 3.1, né? Que é o Waterloo do Bernard Cornwell.